Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje vamos falar um assunto importante, que era um vídeo antigo, que não está mais no canal, mas eu acho essencial para todos, poder de comunicação e conversa, tá? Então, eu fiz, deixa eu ver quantas páginas tem aqui, 1, 2, 3, 4 páginas e uma quireirinha, tá? De um caderninho aí, sobre comunicação e conversa. Então, assim, você através de conversa, vários objetivos podem ser alcançados através da conversa, tá? Se você não fala muitas coisas, você às vezes pode ficar para trás. Então, por exemplo, ou você pode ser prejudicado. Então, um exemplo que eu anotei aqui, ó. Hoje de manhã eu tomei um café. Tá? O café estava bom, mas, por exemplo, digamos que o café tivesse gelado, ruim, frio, tá? Aguado, enfim. Se você ficar quieto, você vai pagar um serviço ruim, né, e aceitar, e vai estar aceitando aquilo, né? E ao contrário, você dá valor, inclusive, até ao teu dinheiro. Então você podia chegar e falar, ó, esse café aqui tá gelado, tá ruim, eu quero outro, né? Eu quero outro café, tem como você trocar, por favor? Né? A pessoa vai entender, vai trocar. Então você está dando valor ao seu café. Ou você pega o dinheiro de volta e vai numa outra cafeteria, né? Então, através da comunicação. Então você está se comunicando, conversando. Se você ficar quieto, você vai pagar por um serviço ruim, beleza? Isso é só um exemplo, tá? Então, assim, às vezes você pode sentar na mesa com amigos e tem um empresário, ou empresários lá, ou dono de empresa, ou sei lá, alguém que trabalha numa empresa, fazer contato. E pode até te trazer, quem sabe, até um emprego futuro, né? Você pode estar aí galgando contatos para um futuro, né? Através da comunicação e conversa. Por isso que se você se comunica bem, te dá destaque diante da maioria das pessoas, tá? De quem não sabe conversar ou tem vergonha. E a maioria das pessoas não sabe usar esse poder de comunicação, tá? Mas eles falam assim, eu sou fechado, sou misterioso, não entrego o jogo, não sei o quê. Então, assim, você talvez fala isso, o que eu anotei aqui, ó, e você fala que tem que ser comunicativo. Tá, e o Pai Pinduca tá falando que tem que ser comunicativo, está se contradizendo, está errado. Vai falar, nada disso, seu juvenil. Deixa eu virar minha página aqui. Você está tentando justificar suas atitudes com desculpa, tá? Então, assim, você pode ser misterioso, tá? Não falar tanto de você mesmo, por exemplo. Você não precisa falar de você, você continua sendo misterioso. Silencioso e ao mesmo tempo você pode ser comunicativo. Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Se comunicar não é você se expor. Você vai conversar para obter vantagens, para ganhar carisma e intimidade das pessoas e a confiança delas. É para isso que você usa o poder de comunicação e conversa, tá? Então você tem que abrir um pouco a sua mente. O carro fumando aqui. Você tem que abrir um pouco a sua mente aí e veja a comunicação pode abrir portas para você se feito de maneira correta, tá? Então tem aquele ditado lá que era do Chacrinha. Quem não sabe quem é Chacrinha, bota no Google aí. Quem não comunica se trumbica, tá? E é verdade. Então eu anotei algumas estratégias aqui para vocês estarem fazendo, e depois no final eu coloquei uns treinamentos para vocês treinarem também, tá? Métodos que eu acho válido para cara que tem vergonha, que é tímido, que, enfim, né, que acha que é misterioso, etc. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não ter pressa para falar. Você pode se enrolar se você falar rápido e vai falar às vezes coisas que são desnecessárias. Então, por exemplo, após uma pergunta, dá uma pausa de 3 a 5 segundos para responder. Fora que você vai estar fazendo um suspense para quem está esperando aquela resposta. Então o cara fez uma pergunta lá, você olha, né, conta de 3 a 5 segundos, daí você responde, porque vai te dar tempo, inclusive, para você pensar numa resposta boa, né? Se ficar muito tempo também sem responder, vai parecer que você retarda. Então, ou surdo, sei lá, mas é uma coisa dessa. E se você não pensou ainda na resposta, uma resposta importante, sei lá, às vezes numa entrevista de emprego, alguma coisa, você dá uma enrolada, fala assim, eu não entendi, você pode repetir a pergunta, por favor? Então isso vai te dar mais tempo para você pensar numa resposta, tá? E a grande maioria das pessoas, elas têm sede para falar. Então você tem que deixar elas falarem, beleza? Deixa elas falarem. E outra estratégia boa é você falar de modo objetivo e claro. Então aquele que não sabe o que fala, enrola demais e cria até contradições no que diz. Então você não precisa ficar falando, fora que é chato, né?
Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, para você se tornar eclético nos assuntos. Então, eu sempre, nesse vídeo antigo que eu tinha feito, vou falar de novo, meu pai sempre me falou um negócio, né? Falou assim, ó, você tem que ler muito de tudo, né? Tá sempre bem informado, porque vai chegar numa roda de conversa aí, pra você não ficar igual retardado com os caras falando e você com um sorrisinho assim, né? Tipo, não tá entendendo bulhufas, né? Fora que você também não é enganado, né? Então, o que eu anotei aqui, ó. Torne-se eclético nos assuntos. Além de te enganarem menos, você não fica perdido em rodas de conversa. E falas curtas e objetivas vão te dar mais espaço de fala. E quem fala de maneira clara, e objetivo, as pessoas vão dar mais liberdade para você falar. Só que curto e objetivo, vão prestar mais atenção em você. Então você acaba dominando a roda. Dominando a roda de conversa. E quem fala e enrola não é levado em consideração. Você deve ter um amigo aí que, do lado, aí, um colega, sei lá, e o cara fica falando sem parar, ninguém dá bola, parece um pateta, né? O que eu anotei aqui mais? Ó, se você não sabe do assunto que estão falando, tá? Não dê palpite, fica quieto. Ao contrário, você pergunta. Por quê? Por que você pergunta? Você fala, pô, os caras estão conversando sobre, sei lá, neurotransmissor, cadeia de sei lá o que, de sequência de neurotransmissor no cérebro. Aí você pergunta, fala, pô, interessante isso, eu nunca ouvi falar, tem como você me explicar melhor? Além de você aprender, as pessoas têm prazer em explicar o que elas sabem, né? Tipo assim, o ego e tal. Então, ótimo, né? Então pergunta, se você não sabe, não dê tua opinião, pergunte. O cara vai gostar que você está perguntando, porque ele vai, né? Agora eu sei, agora eu vou poder falar, agora que eu vou mostrar que eu sou foda. E você vai estar aprendendo. Tá? Eu notei aqui também, ó, quem fala demais pode ser tratado como chato. Então, tem pessoas que eu convivo que são assim. Tá? O cara fala demais, fala fora de hora, aí você, sabe, coisa muito chato. Muito bem, agora vamos para a parte do treinamento. Como é que você treina a sua desenvoltura para a comunicação, falar, timidez, etc. O que eu notei aqui, ó? Eu até dei um upgrade na outra versão, que eu coloquei mais algumas coisas. Então assim, ó, puxa o papo com idoso. Geralmente idoso, ele é carente, tá? Por N fatores, né? Tá sozinho e tal. Ele tem conhecimento de vida excelente, vai falar, e você vai poder treinar, né? Se você tem vergonha, timidez e afins, vai ter o poder de comunicação, além de você vai ter que falar o português corretamente, né? Sem gíria, né? Aí, mano, tá ligado? Não, isso aí, cara, esqueça. Você quer um negócio de alto padrão, você tem que falar o português correto, no mínimo o português correto, sem gíria, né? Às vezes eu faço vídeos aí que eu boto gíria, faço brincadeiras e tal, mas, né, quando é sério, você tem que ter esse discernimento, tá? Então, puxar papo com idoso, elevador, ponto de ônibus, tá? Só que vão ter pessoas que vão corresponder e outras pessoas que não, tá? Que não vão corresponder. Isso vai te dar um jogo de cintura em várias situações que vão ocorrer na tua vida. Nem sempre você vai pegar pessoas bem-humoradas ou pessoas educadas. Isso vai te dar jogo de cintura para saber abrir, principalmente quem trabalha com vendas, tirar aquele escudo da pessoa para ela poder se abrir e você causar uma impressão boa, né? Papo de porteiro é muito bom para começar. Então, o que é um papo de porteiro? Não sei se você já viu. Você chega no prédio, o porteiro fala assim: pô, tá calor hoje, hein? Pô, será que tá... Pô, que frio, né? Será que vai chover? Então, isso aí é um papo de... Assim, a galera apelida de papo de porteiro porque é um jeito de começar assunto. Então, você falou, tudo bem, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o quê. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, né? O idoso, no caso. Falar que bom, você viu, nossa, que tempo, como o clima mudou e tal. Aí você vai puxando assunto, desenrolar e comunicação. Aí deixa ele falar, pergunta no assunto. O senhor podia me explicar, eu sou curioso, o senhor podia me explicar como é que era na sua época, os ônibus? E deixa o velho falar. Aí você fala, poxa, que bacana. Aí você vai interagindo, então é um bom treinamento, né? Elevador também, pessoas no elevador, você, bom dia, boa tarde, tudo bem? Então é um bom modo de você treinar, começar uma conversação, tá? Depois o resto vai ter que ser prática. E aquilo que eu falei, não pode falar demais, né? Bom, anotei aqui também, deixa eu ver aqui. Você percebe também a diferença do quê? Coloquei aqui, você vai perceber a diferença muito rápido
tá? Nessa forma de comunicação e nesse treinamento. É uma coisa que se você fizer, você vai sentir diferença, sei lá, uma semana você vai estar sentindo diferença, tá? Do jeito que você está falando, de comunicação e das pessoas em volta de você falando. Lembra o seguinte, os 3 primeiros minutos, 4 no máximo, de relação nova, então com uma pessoa, ou com um vizinho, ou com uma roda de amigos, ou uma gatinha, enfim, elas são importantíssimas, tá? Então 3 e 4 minutos ele já tira se vai ter confiança em você, se não vai, se ele vai dar oportunidade, se não vai. Então nos 3 a 4 minutos é o mais essencial, é o tal da primeira impressão que fica, tá? E ela fica para sempre. Então assim, primeira impressão fica para sempre. E lembrando também que 90% dos problemas é linguagem e comunicação. Tudo linguagem e comunicação. Então as pessoas não se comunicam bem, não se expressam bem, não falam bem, por isso que tá caótica a coisa aí, cada vez mais. Beleza? Então tá aí, acho que é um videozinho bom hoje, para essa semana, terça-feira hoje aí, para você já pode ir treinando aí comunicação e postura frente a outras pessoas. Beleza, galera? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Domina a roda, já falei. É isso aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.